Bem, coube a mim tratar um pouco, de maneira sintética, do tema arbitragem e, propriamente dito, o setor de seguros e resseguros. Eu acho que, com certeza, eu não teria aqui espaço para falar o tanto que a gente poderia analisar. Isso, a professora Liliana Caldeira está aqui, coordenadora de um belíssimo curso de pós-graduação na Escola Nacional de Seguros, sabe que só o tema arbitragem consome pelo menos aí umas 18 horas aulas, né, professora? Mas eu aceitei o desafio e decidi fazê-lo aqui de maneira muito rápida. Eu diria assim, a história recente da arbitragem no setor de seguros, nós sabemos, o setor de seguros, tradicionalmente, em nível internacional, ele se utiliza desse meio alternativo para a solução de conflito, mais especialmente na indústria do resseguro, mas ele criou, ali pelos anos 90, o que se chama de areas, que são os tribunais de arbitrais da AIDA Internacional, Insurance Reinsurance Society, Arbitration Society. O areas hoje está em Nova York, Paris, México, Chile, Austrália, enfim, é um espaço, uma câmara criada e muito utilizada por essa área. Após isso, tentando fazer já aqui um contexto brasileiro, nós tivemos ali em 2002, no final de 2002, o julgamento pelo Supremo da constitucionalidade, propriamente dita, da lei de arbitragem. E logo após esse julgamento, que ocorreu em dezembro de 2002, em fevereiro de 2003, nós tivemos o primeiro procedimento arbitral no país envolvendo atividade de seguro, um segurado e um segurador, iniciaram, então, uma contenda na Câmara de Arbitragem da Fiesp, Ciesp. A arbitragem essa que durou exatamente 3 meses e meio, e cujo resultado foi espetacular para todos. Não foi tomada uma decisão no sentido de que o segurado tinha um direito parcial. A estabilização das energias foi tão boa, o doutor Wilson mencionou a qualidade da decisão e a possibilidade até mesmo do convencimento daquele que perde, que este segurado não só manteve o seu negócio com aquele segurador, como contratou outras tantas coberturas exatamente para evitar aqueles problemas. E isso, então, criou ali uma relação perene de longo tempo. Nós vimos depois, logo depois desse fato, e já se baseando no sucesso desse procedimento, um incentivo do, então, órgão ressegurador único, que era o IRB, a utilização da arbitragem pelos seguradores e os grandes segurados, quando ele estabeleceu, e naquela ocasião, por ser naquele momento um órgão regulador de resseguro, estabeleceu em norma a possibilidade de recuperar, de garantir aos seguradores todas as despesas relativas a procedimentos arbitrais estabelecidos entre seguradores e os seus segurados. E, com base nessa norma, nós passamos a ter, de fato, um incentivo e, de fato, vários procedimentos ocorrendo ao longo do tempo. Em 2007, o mercado de resseguro, então, abre no país. Então, nós saímos de um único ressegurador para mais de 100 resseguradores, isto sem contar o Lloyds, que tem para mais de 500 sindicatos, cada um deles entendido como um ressegurador próprio. A partir daquele momento, em 2007, nós praticamente não tivemos contratos de resseguro no país sem uma cláusula compromissória de arbitragem, porque esta é a cultura dos usos e costumes internacionais do negócio de resseguro. Não se faz resseguro sem estabelecer previamente uma cláusula compromissória, dando às partes a possibilidade de solução desse eventual conflito pelo meio arbitral. E logo depois, ali em torno de 2010, 2012, nós tivemos um grande problema envolvendo o sinistro geral, que alguns aqui já ouviram falar. Nesse sinistro geral, nós tivemos uma nova fase no campo arbitral envolvendo o setor de seguros e resseguros. Naturalmente, que nós estamos falando de grandes riscos, embora o tema seja, né, o seguro popular, mas eu vou tecer um pequeno comentário sobre isso. Então, eu queria apenas fazer esse gancho, porque, geral, nós percebemos que, embora no contrato de seguro não tivesse propriamente uma cláusula compromissória, na proposta havia uma manifestação de vontade expressa do segurado, no sentido de se estabelecer uma cláusula compromissória de arbitragem e, mais que isso, estabelecer como juízo arbitral a CCI
de Londres, a sua sede em Londres, a sua filial de Londres. E, obviamente, que os árbitros em Londres, instados a se manifestar, entenderam por ser competentes, e para eles basta uma mínima referência para isso. Quem milita no direito inglês, no direito anglo-saxônico, enfim, sabe como funciona, entenderam por bem ser competentes, e aí passamos a ter uma discussão de competência internacional, já que no país houve um ajuizamento de uma demanda entre segurado e segurador, ao passo que se abriu uma arbitragem lá fora. Essa arbitragem, no final das contas, depois de muitas indas e vindas, estreitos, etc., houve um grande acordo, o assunto se resolveu. Mas o que ficou para nós, em termos de arbitragem, foi o início de uma cultura em que os próprios segurados passaram a ver na arbitragem um instrumento eficiente de solução dos seus potenciais conflitos. E, não raro, nós passamos a ver, e isso hoje, isso está acontecendo diariamente, esses segurados solicitando aos seguradores a composição de uma cláusula compromissória expressa em apartado no contrato de seguro para os seus grandes riscos. Quando a gente olha, então, esse cenário, a gente nota que entre segurado e grandes segurados e seguradores, a cláusula compromissória já começa a se tornar uma cultura. Entre segurador e ressegurador, retrocessionário, já é assim há muito tempo. Não vamos ter litígios em juízo ordinário envolvendo temas de resseguro, porque não há contrato de resseguro no país sem cláusula compromissória. O problema que nós vemos, ele está centrado em dois campos. O primeiro deles, em relação aos segurados, diríamos, de seguros populares ou seguros de valores médios, foi dito aqui que os custos, de fato, os custos são muito elevados de uma arbitragem. Então, este é um desafio que nós precisamos encontrar uma solução, e eu gosto muito do exemplo de Portugal, professor, porque eu conheci de perto a instituição, ela é muito eficiente. Agora, o problema é, como sempre, o seu financiamento. Quem vai financiar? E quem vai financiar terá algum tipo de interesse? E, tendo interesse, como o segurado vai confiar em uma instituição que não é por ele financiada, e sim por terceiros? Então, esse é um elemento que, talvez, em um país um pouco menor, como Portugal, eles tenham encontrado uma solução muito boa, mas aqui a gente precisa pensar, mas pensar mesmo. A mim me parece que esse é um campo que nós temos aqui um grande desafio, e, encontrando a fórmula, com certeza a gente começa a pensar no esvaziamento concreto do judiciário e levar esses procedimentos à questão arbitral. E o outro ponto se refere às relações entre segurador e corretor de seguros, ressegurador e corretor de resseguros, que é o chamado retail e o broker. Nós sabemos que nesse campo há uma série de dificuldades, né? Hoje mesmo eu estava, na parte da manhã, eu passei um bom tempo tentando solucionar um problema em que um grande corretor não quer fazer com que o segurador tenha contato com o seu cliente segurado por conta de um sinistro. Ora, como regular um sinistro se o segurador não consegue se relacionar com o seu segurado? Se o segurador tem que se relacionar com o corretor? Sim, isso é uma prática de mercado, é um mundo real. Os corretores fazem assim, eles querem dominar a informação, eles querem evitar o contato direto com o cliente para não perder o cliente. Mas o segurador tem a obrigação de se relacionar com o seu cliente, porque se o corretor não apresenta um instrumento de representação expresso e formal, qualquer erro nessa comunicação entre segurador e segurado pode gerar danos, e isto já aconteceu. Hoje, então, passei um bom tempo tentando evitar esse tipo de problema. E, ao gerar danos, esses danos não são apenas indenizáveis pelo segurador, mas também pelo corretor, que muitas vezes não quer formalizar exatamente para ficar, professor, dentro de um espaço em que a responsabilidade não consegue ser enxergada, em que o judiciário e os próprios árbitros não conseguem ver, porque o direito não abarca. Então, esse é um tema que a gente precisa também centrar esforços para apaziguar, para melhorar. Veja, é muito difícil hoje a gente encontrar um contrato entre um segurador e um corretor, ou entre um segurado e um corretor, ou entre um broker e um ressegurador.
ou entre um broker e um retrocessionário. Se vocês perguntarem a um cliente de vocês onde está o contrato entre esse cliente e aquele broker, vocês não vão encontrar esse contrato, porque ele não existe. Quando muito, é um termo de intenção, é uma troca de documentos, e normalmente documentos postos sob um absoluto sigilo. Então, esse é um campo minado, eu diria, no que tange às relações que nós vivemos. Vantagens, nós temos inúmeras vantagens em relação à arbitragem, nós temos a vantagem do tempo, da vantagem da decisão sobre o seu juiz, sobre a norma que vai ser aplicada. Então, temos muitas vantagens, mas temos algumas desvantagens e que certamente acabam por afastar alguns do procedimento arbitral. Aí, então, um outro desafio para todos nós. Uma das principais desvantagens, a meu ver, é quando a parte não escolhe adequadamente o árbitro. Quando escolhe, por exemplo, para decidir uma questão de ordem técnica, um árbitro que tem uma formação não técnica. Por exemplo, se vai discutir uma questão de engenharia elétrica, escolher um árbitro que é um ex-magistrado. Ou se vai discutir uma questão de direito, escolher um árbitro que é um atuário. É óbvio que, quando iniciarmos o procedimento, este procedimento terá que ser submetido a uma perícia. E aí a gente acaba perdendo, primeiro, a vantagem do tempo e, segundo, delegando ao próprio perito a decisão que poderia ser por ele tomada se ele fosse o árbitro escolhido. Então, esse é um aspecto que nos preocupa. Um outro aspecto que preocupa muito, não só no Brasil, mas em nível também internacional, é a chamada acomodação entre os árbitros. Eu tive há pouco tempo um caso na CCI em Nova York que me deixou muito preocupado, porque foi escolhido um árbitro que tinha obras publicadas defendendo um certo tema de subrogação, por exemplo, do segurador, professor renomado, um sujeito extremamente idôneo, reconhecido internacionalmente, e que, ao final, acabou por acomodar a sua decisão com os demais, abrindo mão daquilo que havia escrito, e, com isso, tornou aquela decisão uma decisão não por maioria, mas por unanimidade. Fica muito difícil, depois, mostrar ao cliente que aquele árbitro, que, claro, o árbitro não é o advogado da parte, o árbitro é o juiz designado pela parte, mas fica muito difícil mostrar ao seu cliente, aí eu falo como advogado, que aquele árbitro que nós levamos tanto tempo para decidir, que nós trabalhamos tanto, passamos tantos momentos examinando as suas condições e características, ele se voltou contra as suas características para compor. E compor por quê? Porque talvez assim ele consiga ser visto pela Câmara e pelos demais árbitros como um potencial árbitro para casos futuros. Então, é uma espécie de investimento no procedimento arbitral ou em uma nova atividade de árbitro. Aliás, falou-se aqui hoje de manhã se o seguro de responsabilidade civil de advogado também abarcaria os eventuais erros cometidos no caso dele advogado, funcionar como árbitro. Esse é um tema à parte, acho que desafia talvez até um novo congresso, mas o fato é que essa espécie de acomodação é um defeito que a gente precisa evitar. Eu gostaria, só para terminar, de mencionar um caso que está para ser julgado no órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, que o professor Narinha acabou de comentar, que é a aplicação por referência ao segurador da cláusula compromissória estabelecida entre o segurado e o terceiro com quem ele contratou a compra de equipamentos. Enfim, a aplicação a esse segurador que não participou dessa relação inicial, dessa relação jurídica, desse negócio jurídico primário, a aplicação a ele dessa cláusula compromissória. Isso foi uma arbitragem que se desenvolveu em Londres. Essa arbitragem, então, a decisão veio ao país para ser homologada pelo STJ, a relatoria é do ministro A.G. Fernandes, que já proferiu o seu voto pela homologação e pelo entendimento de que, sim, atrai-se, isso é uma grande preocupação de todos nós, atrai-se por referência a esse tipo de cláusula. O processo hoje está em vista com o ministro Noronha. Todos nós temos esperança de que ele traga um voto vista que possa ser diferente, que mude naturalmente a forma de se ver esse tema, porque nós sabemos só se pode obrigar à submissão aquele que voluntariamente aderiu à arbitragem.
E isso é o fundamento da decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele, em dezembro de 2002, finalmente deu por constitucional a lei de arbitragem. A base, o fundamento daquela decisão é a submissão voluntária e não a submissão obrigatória. E essa é talvez a principal discussão nesse procedimento. E aí uma outra também muito importante, que é a extensão do direito subrogatório. Quer dizer, a subrogação, ela dá direitos e obrigações, ou ela confere apenas o direito àquele que está subrogando-se em relação, por exemplo, ao segurado, no caso do setor de seguros. Então, eu diria que esse é um assunto para que todos os interessados fiquem atentos. Acredito que mais 30 dias deve entrar em pauta, né? Mas, sem dúvida, é um tema que interessa ao mercado de seguros, mas a todo o setor empresarial, porque vai espargir esta decisão para as relações de uma forma geral. Então, com essas poucas palavras, e já pedindo desculpas por tratar um tema tão grande em tão pouco tempo, mas eu espero ter tido um poder de síntese para trazer, pelo menos, questões do dia a dia que a gente tem enfrentado. Eu termino por aqui, uma vez mais, agradecendo a doutora Vanessa, e, em especial, a OAB seccional da OAB de Santa Catarina. Muito obrigado a todos.